Provérbios, capítulo de número 31, verso de número 10, diz assim: Mulher virtuosa quem a achará? O seu valor muito excede aos de finas joias. Amém? A igreja pode se sentar. Meus amados, nós vamos dar continuidade aqui ao nosso tema, da teologia bíblica da família. Estamos caminhando para a reta final. E como vocês não sabem qual é o tema que eu vou tratar hoje, nós vamos falar sobre o papel da mulher na família, igreja e também na sociedade. Nós vivemos em um tempo, em uma época, onde os valores bíblicos são distorcidos, os papéis tanto de homens quanto de mulheres, frequentemente são questionados e redefinidos. Não somente questionados, o homem tem que fazer tal coisa, a mulher tem que fazer tal coisa, mas também são redefinidos. Houve um tempo em que o papel do homem era bem claro. O homem era aquele que ia para a rua, trabalhar, enfrentar as dificuldades para trazer o sustento para casa, e a mulher auxiliava lá. Hoje, os papéis parecem que estão tão invertidos que você não sabe. Primeiro, a gente nem sabe mais quem que é homem, quem que é mulher. Então, já começa por aí. E quanto mais falar sobre o papel de cada um dentro da igreja, do lar, da sociedade, enfim. Mas nós, como cristãos, nós precisamos fazer uma pergunta muito fundamental e que, por mais simples que pareça, as pessoas, na prática, estão se esquecendo. A palavra de Deus, ela continua sendo a nossa regra de fé e de prática? Pastor, mas nós estamos numa igreja, na escola bíblica dominical, fazer uma pergunta dessa, é claro que a resposta é sim, mas eu não quero uma resposta verbalmente, eu quero que o seu coração reflita sobre isso. De fato, nas suas ações, nas suas atitudes, na sua postura diante da sociedade, da igreja, da família, realmente você tem a Bíblia como regra de fé e prática, ou é o seu coração, é o seu desejo? Conversava com uma pessoa, estava evangelizando, e falou assim: mas eu não sinto no coração isso. Eu falei: tudo bem, mas não é sentir no coração, é o que a Bíblia diz. Ela é a nossa regra de fé e de prática. Então nós temos que perguntar se ela continua sendo a nossa autoridade final para compreendermos os propósitos divinos para cada um de nós e os nossos papéis nesse mundo. É Deus, é as Escrituras que definem o papel de cada um de nós, tanto no lar, quanto na igreja, quanto na sociedade. É claro que a aula de hoje vai estar mais focada no papel da mulher, e como nós vemos que a sociedade também foca muito no papel da mulher em distorcer e fazer com que a mulher perca a sua função nobre, gloriosa de Deus para a vida dela. Amém? Então nós vamos ver o que as Escrituras nos ensinam sobre o papel da mulher no lar, na igreja e também na sociedade. Primeiro vamos para o papel da mulher no lar. Muitos, infelizmente, desprezam o lar, desprezam as famílias, desprezam suas funções dentro dela. Isso não só as mulheres, mas também os homens, porque, infelizmente, eles estão mais preocupados com a sua carreira, mais preocupados com as suas conquistas pessoais, conquistas apenas egoístas. Estão mais preocupados com o corpo físico e, por isso, estão mais para fora do lar, mais preocupados com aquilo que está externo do que aquilo que é mais fundamental, aquilo que é mais importante, que é a família. As academias estão lotadas, me dizem, porque eu não vou, Então, mas dizem que as academias estão lotadas, os cursos estão lotados, mas as casas estão vazias. Aquilo que é o pilar da sociedade está vazio. Isso nós vemos também dentro da igreja, quando nós olhamos que as pessoas também estão mais focadas com aquilo que está lá fora do que com aquilo que é mais importante. Se nós olharmos para a Escritura, nós precisamos lembrar que tudo começa com a família. Nós estamos aqui numa teologia da família já um ano, para mais de um ano, que nós estamos estudando sobre a teologia da família.
E nós, como pastores, às vezes ficamos surpreendidos que como uma pessoa está aqui, nós estamos falando sobre família, nós temos o seminário da família, nós temos o dia da família, nós temos inúmeras pregações de família. E nós olhamos muitas famílias com problemas daqueles dos quais nós já ensinamos, já falamos incessantemente. Isso reflete muito o coração dessas pessoas que ainda não estão entendendo que o mais importante é a família que Deus instituiu, porque tudo começa com família. Quando nós olhamos para a criação do mundo, nós vemos que o mundo começou com uma família, um casal que se une por amor, porque Deus assim determinou, e geram filhos. E esses filhos vão crescer e vão se unir com outra mulher e formar um novo casal, que vão formar uma nova família. E assim as famílias foram sendo edificadas, crescendo cada vez mais, porque tudo começa com família. Então, quando nós olhamos lá para Timóteo, e Paulo vai dar o seu critério para presbitério, para aqueles que vão conduzir a igreja, que vão direcionar a igreja, você precisa perceber que um dos critérios fundamentais é a família. Ele vai dizer como está a família. Todos nós aqui, quando fomos antes mesmo de ser sabatinados, e nós passamos por várias entrevistas, e a maior parte das entrevistas foram relacionadas à família. Como você é em sua casa, como você é com a sua esposa, como a sua esposa é. Porque a família é importante, não podemos desprezá-la. E Paulo reconhece isso. Tanto que ele vai dizer assim, aquele que não cuida bem da sua família, parafraseando, tá? Como vai cuidar da igreja? Aquele que não consegue dominar, conduzir, como vai conduzir a igreja? Porque a família é a coisa mais principal, o fator mais importante para nós. E por que eu estou dizendo isso? Porque as pessoas estão deixando as famílias de lado, e em se tratando das mulheres, que deveriam ser as mais sensíveis com isso, elas estão abandonando os lares. Então, tudo isso ressalta a importância da família como bases fundamentais, tanto da sociedade quanto da igreja de Deus. Então, precisamos entender que cuidar da família não é algo pequeno e sem importância, mas fundamental no reino de Deus. Eu vou sempre frisar isso, porque nós estamos falando do papel da mulher no lar. E, infelizmente, Satanás tem usado de inúmeros subterfúgios para inculcar e induzir no coração das mulheres cristãs de que o fato de cuidar do lar não é importante. De que você não é realizada na vida se você só cuida do lar. Você já foi fazer uma ficha de qualquer coisa e a pessoa pergunta assim, qual a sua profissão? Você fala, eu estou dona de casa. A pessoa fala assim, né? Só? Não faz mais nada? Parece que não é uma função nobre, parece que não é uma função de extrema importância. E nós, como cristãos, precisamos trazer de volta ao coração dessas mulheres, dessas irmãs, de que cuidar do lar é algo extremamente importante, fundamental e valorizado por Deus e por aqueles que são de Deus. Em se tratando do papel da mulher, Deus concedeu um papel fundamental, que é na formação e na criação dos filhos. Veja, eu poderia usar vários textos, mas eu vou usar só do Tito, que vai falar justamente sobre Tito. Tito, 2 Timóteo. Timóteo. Pela recordação que guardo da tua fé, sem fingimento, a mesma que, primeiramente, habitou na tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo que também em ti. Paulo está falando aqui em relação a Timóteo, e ele está dizendo que Timóteo tem uma fé robusta, tem uma fé verdadeira, e que esta fé foi transmitida a ele por sua avó e por sua mãe,
consequentemente, nós começamos a perceber que há uma proporção. A avó ensinou a mãe e a avó ensinam agora a Timóteo, este que vai ser um grande pastor usado por Deus. Então, veja, tanto a mãe quanto a avó trabalham na educação, na criação, na formação desse que vai ser um dos grandes pastores que tem ali o seu nome nas Escrituras. Quantos homens que nós conhecemos, homens de Deus, homens que foram usados na história, homens que foram usados tanto na história secular quanto na história da igreja, e que quando nós vamos olhar as suas biografias, nós vemos o papel fundamental de quem? Das suas mães, que estavam em seus lares. Quando nós olhamos uma das histórias famosas, que é do Agostinho de Hipona, nós vemos que a mãe de Agostinho fazia o que por Agostinho? Agostinho, ímpio, totalmente perdido, mas havia uma mãe que estava ali ensinando, orando e intercedendo por aquele jovem que viria a ser um dos grandes homens da igreja, um dos pais da igreja. Então veja a importância da mulher na formação dos seus filhos. Quando nós olhamos a sociedade como está hoje, nós precisamos pensar não só que a criminalidade é grande, que a violência aumentou, que as pessoas estão agora mais egoístas, crianças mais egoístas, jovens mais violentos. Nós precisamos entender que grande parte disso é porque as mães não estão mais valorizando aquilo que Deus deu e entregou em suas mãos, que é de auxiliar na educação dos filhos, de cuidar de sua casa, de influenciar grandemente os seus filhos. Eu não tive uma mãe, e minha mãe, se vê isso, não vai gostar, mas eu tenho uma mãe genérica, que foi a minha irmã que cuidou de mim. E eu louvo a Deus, porque ela tem todas as limitações de qualquer pessoa comum. E ela tinha muitas dificuldades, não era uma pessoa com grandes recursos, mas o que ela fez por minha vida contribuiu significativamente para ser o que eu sou hoje. Ela me corrigiu quando precisou ser corrigido, me exortou quando precisou ser exortado, me aconselhou quando precisei de conselho. E isso formou o meu caráter e ajudou a formar a pessoa que eu sou hoje. Mães que estão aqui hoje, jovens que estão aqui hoje, veja o papel fundamental que você tem diante de Deus, de cuidar, de educar, de influenciar, talvez o novo Spurgeon que está vindo por aí, talvez um novo personagem, seja mulher ou homem, que vai ser de grande utilidade no reino de Deus. Provérbios 31, que nós lemos aqui, é a mulher virtuosa. Quem achará? O seu valor excede o de finas joias. Fala com sabedoria, e a instrução em bondade está na sua língua. Atende ao bom andamento da sua casa e não come o pão da preguiça. Levanta-se os seus filhos e lhe chamam de tosa. Seu marido a louva, dizendo: muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas sobrepuja. Como é essa mulher? Como Salomão, o autor de Provérbios, está descrevendo essa mulher? Ela é uma mulher atenta, diligente, com tudo o que acontece dentro do seu lar, com tudo o que acontece na sua casa. Ela está cuidando da sua casa, ela está zelando da sua casa, e ela é reconhecida e elogiada pelos seus filhos, pelo seu marido. Olha como está o mesmo texto na nova versão transformadora. Olha,
Seus filhos se levantam e a chamam de abençoada, e o seu marido a elogia. Há muitas mulheres virtuosas nesse mundo, mas você supera todas elas. Esse é o papel da mulher. O reconhecimento maior, mais importante, não é o lá de fora. Não é o das pessoas que conhecem você apenas pelo que você faz lá fora, mas é daquelas que conhecem você diariamente, que conhecem você de uma forma que nenhuma outra pessoa conhece. A sua família, seus filhos, seu marido. O mundo frequentemente considera insignificante o trabalho de criar filhos para a glória de Deus. Porém, as Escrituras o apresentam como um dos ministérios mais importantes da vida. E aí eu pergunto para você, mulher, a quem você tem dado ouvido? Quais são os sentimentos e os desejos mais importantes para você? Aqueles que são pautados pelas Escrituras ou aqueles que seduzem o seu coração, que é o mundo lá fora? Uma mãe piedosa pode impactar gerações inteiras por meio de educação espiritual de seus filhos. Você acredita nisso? Você acredita no que as Escrituras afirmam a respeito do papel da mulher? Vocês acreditam que o real valor é aquele que é dado principalmente e primordialmente por sua família? Vou abrir um parênteses aqui, né? Quantas pessoas abrem mão de receber o reconhecimento verdadeiro de sua família para buscar um reconhecimento falso, pífio, passageiro, das pessoas que não se importam com você? Fazem de tudo para ter um emprego, para ter uma posição, para ser quista, para ganhar like nas redes sociais, por pessoas que não se importam com você. Com pessoas que daqui a alguns tempos não vão lembrar nem do seu nome, nem do que você faz. Pense, meus amados, que as pessoas esquecem o que Deus faz. Não se lembram daquilo que Ele realiza no mundo. E vão lembrar de nós. E vão lembrar de vocês. Então comecem a rever os padrões, rever os valores que realmente são importantes. Então, o papel da mulher no lar é fundamental, porque ele é dado por Deus. É fundamental, porque estrutura a base da sociedade. É fundamental, porque é ali que ela cria os filhos sobre a lei de Deus, ensina-os a verdade e podem influenciar gerações inteiras. Então nós vamos ver agora o papel da mulher da igreja. Eu falei para minha esposa, ore antes de vir para a escola dominical hoje. 1 Timóteo diz assim, capítulo 2. A mulher aprende em silêncio, com toda submissão, e não permito que a mulher ensine, nem exerça a autoridade de homem. Esteja, porém, em silêncio. É Deus, viu, irmãos? É o Espírito Santo. É claro que ler um texto desse numa igreja saudável é uma coisa, e numa igreja que distorce, talvez soe como algo autoritário, machismo, ou coisas desse tipo. Mas a pergunta é, a Bíblia é machista, autoritária, ou ela é a voz de Deus? Que Deus você serve? É isso que temos que pensar. Certamente esse texto dói em muitos ouvidos de mulheres que não entendem as Escrituras. Mas se nós atentarmos bem para isso, o que Paulo estava falando nas entrelinhas, as pessoas não ficariam indignadas, as mulheres não ficariam indignadas. Ao contrário, né? O cristianismo, ao contrário do que muitos pensam, não diminui o valor e a posição da mulher. Pelo contrário, elevou a dignidade da mulher. Talvez você não atentou para um fato bem simples, que está ali no texto. E eu não vou discorrer aqui. Mas ele diz assim,
a mulher aprenda, aí a pessoa só trata o quê? Em silêncio. Mas se nós olharmos pelo contexto da sociedade, da época em que Paulo escreveu, as mulheres nem sequer podiam aprender. As mulheres nem sequer podiam ler e escrever. Quem trouxe dignidade à mulher foi o cristianismo, que impulsionou com que as mulheres estudassem as Escrituras, pudessem ler, pudessem ensinar os seus filhos. E não só isso, nós vamos ver que o próprio apóstolo Paulo trata as mulheres com dignidade. Então, ao contrário do que o mundo diz, que o cristianismo inferioriza as mulheres, não, meus amados, muito pelo contrário. O cristianismo dignifica a mulher, coloca ela num papel muito especial. Como alguém que deve ser protegida, amada, cuidada com todas as coisas. Quando a pessoa fala, ela é o vaso mais frágil, não significa da sua estrutura apenas, mas de como ela deve ser guardada, preservada, amada. Mas o mundo distorce isso. Veja, quando Paulo fala lá em Timóteo que as mulheres não deveriam ensinar, ele está falando em respeito da igreja, do âmbito da igreja. Nós já tivemos outras aulas aqui, você pode rever os vídeos lá, que falam sobre a submissão da mulher e o papel da mulher também dentro da igreja. Mas especificamente esse texto, ele está falando sobre a mulher ensinar a homens na igreja, porque isso feriria o mandamento de a mulher ser submissa ao homem. Quando alguém ensina, ele está tendo autoridade sobre a igreja para ensinar aquilo que vem da parte de Deus. Por isso que não é qualquer um que sobe ao púlpito e vai ensinar a igreja. É aquele que Deus, ao longo de um processo que envolve desde conversas, entrevistas, e como é que chama? Concílios, para que se chegue aqui e tenha autoridade para pregar e ensinar a igreja. Então, o que Paulo está dizendo é que as mulheres não têm autoridade sobre os homens, e não que elas não pudessem ensinar ou fazer algo no reino de Deus. A Escritura é enfática contra a mulher ensinar na igreja. Eu sei que talvez algumas mulheres vão argumentar inúmeros textos fora do contexto para dizer que são pastoras, para dizer que são pregadores do evangelho no sentido da igreja. Mas a Bíblia é bem clara que em lugar nenhum a mulher foi chamada para ocupar um cargo de liderança sobre os homens, principalmente dentro da igreja. E nós já falamos também sobre submissão de maridos, em outras aulas passadas. Bom, Paulo trata as mulheres com dignidade. Quando nós olhamos as cartas de Paulo, Paulo vai falar com mulheres e saudar mulheres como Febe, Priscila, Maria, Maria, mãe de Tiago. Esses dois nomes, para quem quiser colocar, é menina? Não, é menino, né? Dois nomes lindos aqui. Trifena e Trifosa, lindos, tá? Pérside, Júlia, ela não está aqui hoje. Eáfia, Lloyd, Eunice, olha quantos nomes que Paulo está citando. Não, as mulheres estão num papel marginalizado na Bíblia, mas ele está citando. E citando muito. E vai citar como cooperadoras. Febe e Priscila são descritas lá em Romano como cooperadoras que contribuíram servindo a Cristo e ao próprio Paulo. Olha o que ele vai dizer em Romanos 16:3. Saudai a Priscila e Áquila. E por que não Áquila e Priscila? Aqui o empoderamento feminino, né, que Paulo está dizendo. Primeiro Priscila e depois o marido dela. Está vendo? As feministas já ficaram, agora sim. Saudai Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida arriscaram a sua própria cabeça, e isso lhes agradeço, não somente eu, mas também todas as igrejas dos gentios. Veja,
como essas mulheres foram importantes, significativas para o reino de Deus, para a vida do apóstolo Paulo, a ponto de arriscar a própria vida. Então, a mulher, biblicamente, não é uma, coitadinha, o marido manda nela e ela fica quieto. Isso é o que a sociedade quer dizer. Mas quando lemos as Escrituras, não é isso. Ela tem o seu valor, ela tem a sua dignidade. Outras mulheres, né? Assim como Lídia, Dorcas e a mãe de João, né? As filhas de Filipe, que nós olhamos Paulo dizendo que elas profetizaram, ou seja, pregaram, falaram, não no âmbito da igreja. Pense, a ordem de Mateus de ir de pregar o evangelho é só para os homens? Não, as mulheres podem pregar o evangelho e devem pregar o evangelho. O que Paulo está dizendo é que elas não têm autoridade sobre a igreja, autoridade de homem, posição de homem. Isso foi dado ao homem. Assim como o homem não deve ter a posição de mulher. Porque muitos homens, pasmem, desejam ter a posição de mulher. Porque não querem ter a posição de homem. De ser o provedor de casa, ser aquele que vai defender a casa. Quando vier o leão, é ele que vai pular na frente. Mas tem marido jogando a mulher, vai você. O ministério de discipulado feminino. Olha como que as Escrituras começam a dar um outro valor, em que muitas vezes a própria mulher não sabe. As Escrituras afirmam que as mulheres mais velhas, maduras, experientes, elas deveriam ensinar as mais novas. Elas deveriam ser mestres do bem. Veja lá Tito 2, 3 a 5. Quanto às mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem, a fim de instruires as jovens recém-casadas a amarem o marido e a seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. E quanto a palavra de Deus é difamada, porque as mulheres mais velhas não estão cumprindo o seu papel bíblico de discipular as mais jovens. Sabe quando alguém diz, essas jovens de hoje em dia, misericórdia, estão horríveis. Onde estão as mulheres mais velhas? Mais maduras, PG de 60 a mais, que estão ali orientando, ajudando, discipulando, mas daí quer discipular daqui de cima do púlpito, né? Não quer discipular a filha, a irmãzinha da igreja, mas quer ser pastora, mas não quer pastorear aquilo que Deus realmente deu para você, sua filha, as irmãs mais novas da igreja. Então veja, há um papel fundamental, importante, e elas deveriam ensinar as mais jovens, olha só, a amar o marido, a amar os filhos, a serem sensatas, a serem puras, a cuidarem do bem, a cuidarem bem do lar, a serem bondosas, a serem submissas ao próprio marido. Já imaginou se as mulheres cumprissem fielmente esse papel? Do âmbito de igreja, as jovens da igreja seriam melhores? Teriam um comportamento melhor? Saberiam amar os maridos? Irmãos, jovens não vêm pronto. Eu vi uma pessoa dizendo que a gente cria filho até os 14. Depois o Satanás pega e devolve com 22. Porque parece que esse ato de tempo, eles perdem a cabeça, ficam loucos. Mas é onde que os pais abandonam. Não querem ser um exemplo. E eu estou dizendo exemplo, não é ir na academia junto com a filha. Não, não é pecado, tá, irmãos? Mas não é isso. É ensiná-las o que a Bíblia diz que tem que ser ensinado. Porque é isso que vai reverberar na sociedade, na igreja.
Não é se a sua filha faz academia com você. Não é se ela assiste o seriado Dorama com você. Mas se você está ensinando ela a ser uma mulher de Deus. Porque a próxima família será dela. E como ela vai ensinar os filhos dela. E assim, sucessivamente. Então, olha o papel importante, fundamental, não só das mulheres casadas, mas daquelas que são, que têm experiência, que são maduras. Amém? A igreja contemporânea tem uma grande carência de mulheres mais velhas, piedosas e obedientes à ordem bíblica de instruir as mais jovens na fé. As mulheres, até mesmo aquelas que se dizem cristãs, elas querem incentivar as mais novas a viver como o mundo. Eu já ouvi isso. Você vai para o seminário. Menina, o seu futuro. Você não pensa em fazer uma pós? Você não pensa em fazer uma faculdade de, sei lá o quê? Fisioterapia, seja o que for. E a jovenzinha está querendo ir para o PV. Já fiz propaganda aqui. Não há coisa melhor para a vida dela. De crescer no conhecimento das Escrituras. Pastor, mas as pessoas não podem trabalhar, as pessoas não podem ter uma profissão. Não, não é esse o caso. Mas entre incentivá-la a ter uma vida secularizada, voltada para o mundo, e ensiná-la como devem ser boas mulheres, esposas, mães, jovens cristãs, eu prefiro que você fique com a Bíblia. Mas, infelizmente, as pessoas não querem ensinar. Não precisa levantar a mão, tá? Quem aqui ensinou a filha a cozinhar? A costurar? A dobrar uma roupa? Ih, pastor. Não ensino essas coisas, não. Lavar uma roupa, limpar uma casa, costurar, fazer, como é que chama aquele negócio? Crochê. Eu não sei o que é, não sei. O povo procurando. Né? Mas querem incentivá-las a uma carreira, a serem mulheres independentes. Aqui, graças a Deus, não tem isso, né? Olha, quando você crescer, não seja boba que nem eu. Como assim, boba que nem eu? Ah, não, casei. Não faça isso para a sua vida. Porque teve um casamento ruim, não sabe lidar com as coisas. Olha o que ensina a filha. Seja independente. Por favor, não sejam, tá? É uma ilustração. Sejam independentes. Conquiste a sua independência financeira para que você nunca dependa de um homem. Para que nenhum homem venha mandar em você. Olha que legal. E as pessoas não têm a menor vergonha de ensinar isso. Mesmo sendo totalmente contra as Escrituras. E eu estou dizendo de mulheres cristãs que têm esses pensamentos. Lembra qual foi o texto que a Escritura continua sendo regra de fé e prática? Ou o que você pensa? Ou o que você sente? Alguém já viu essa frase? Em que século você está, meu querido? Eu vi isso, eu fiquei assim... Ainda bem que eu freiei, né? Porque eu ia falar chocado, minhas filhas não querem que eu fale. Abismado. Eu fiquei abismado de ver, porque uma pessoa foi abrir a porta para outra, e a mulher disse isso. Em que século você está? Você acha que eu não posso abrir uma porta? Eu falei, meu Deus, não foi para mim, mas eu estava perto. A vontade de pastorear, né? Sabe o que significa? É uma pergunta ofensiva para ridicularizar, menosprezar as atitudes cristãs. As meninas que estão na faculdade, quando dizem assim, eu quero casar, criar os meus filhos, o que você acha que elas ouvem?
Em que século que você está, menina? Você parou no tempo? Que coisa louca. Não, a gente evoluiu. A gente agora é maduro. E é isso que as pessoas pensam. Veja, essa frase está implícito o seguinte: nós não vivemos mais com a ignorância do passado. Nós agora somos mais sábios. Intelecto maior. E aí eu pergunto para você, uma verdade deixa de ser verdade porque o tempo passou? Um conceito bíblico deixa de ser verdade porque o mundo lá fora, moderno, diz que não é? O pensamento moderno, psico-intelectual, né? Porque parece ser intelectual, mas não é. E eu quero raciocinar aqui e pensar junto com vocês. Trouxe melhoras significativas para a sociedade? Pense nas mulheres, porque nós estamos falando sobre as mulheres hoje. As mulheres hoje modernas, com informações, tecnologia, psicologias, há um leque gigante. Estão contribuindo mais para uma sociedade melhor? Quando nós olhamos para a sociedade, nós vemos mulheres criando seus filhos melhores, criando homens como homens, meninas como meninas. Qual é o reflexo da sociedade? Quando você olha, não eu, mas um amigo, né, que assiste televisão. Qual é o retrato da mulher na televisão? E eu realmente não assisto novela. Mas eu ouço dizer, e é verdade, tá, irmãos? Minha esposa também não assiste. Mas a gente sabe que o papel da mulher sempre é distorcido, ridicularizado. Um século moderno como o nosso, como eles dizem, diminuiu a violência contra as mulheres? Diminuiu a ofensa contra as mulheres? As mulheres agora são mais valorizadas? Eu não vejo isso. E acham que, em que século que nós estamos, dizer que o homem deve cuidar da mulher, dar prioridade para a mulher, ajudar a mulher hoje é ofensa. Sabia disso? Você corre o risco de ser processado. Se uma mulher tiver uma dificuldade na rua, carregando sacola, eu falo, deixa, a não ser que seja irmã da igreja. Tá? Porque senão pode ser processado. Você está dizendo que eu não posso? Você está me ofendendo. Então aproveita e carrega a minha também. Você entende como nós estamos no mundo em que é ridicularizado fazer o que a Bíblia diz. E as mulheres, infelizmente, caem nesse conto, não é nem do vigário, é conto de Satanás, que as mulheres têm valor agora, né? Essa não é uma frase minha, mas eu acho que eu ouvi foi do pastor Ricardo. As mulheres não querem passar tempo em casa, sendo a mulher de Provérbios 31, para ser elogiada pelos filhos e pelo marido, mas querem passar mais lá fora, obedecendo a ordens de alguém que ela nem sabe quem é. Não sendo submissa a apenas um homem, mas a vários. Ao patrão, ao encarregado, ao subchefe, ao gerente. E, na sua maioria, na maior parte dos empregos, os supervisores, patrões, não vão chegar assim, queridinha, você não fez, amor? Depois você faz. É assim? Não, não é assim. Por mais que você diga, não, mas hoje as ofensas diminuíram, mas continua sendo. Sabe o valor que você tem lá fora? É só o que você produz. Eu estou nessa empresa há 20 anos, meus patrões me amam. Falta 2, 3 dias para você ver.
o quanto de amor você vai receber deles. Não sei se ainda é, né? Mas na minha época era um bilhete azul, né? Aviso prévio. É isso. Mas as pessoas preferem receber ordem, serem maltratados lá fora, do que estar no lar. Então, uma igreja madura, saudável, ela precisa de mulheres que entendam o seu papel dentro da igreja. Elas não foram chamadas para ser líderes, elas não foram chamadas para pregar, elas foram chamadas para influenciar sua família, as irmãs mais novas. E é isso, é esse ministério que vai produzir frutos muito mais profundos e significativos, tanto para a igreja quanto para a nossa geração e as próximas gerações de cristãos. Por fim, o papel da mulher na sociedade. A mulher pode exercer alguma atividade na sociedade? Sim, mas desde que ela entenda que a influência e o papel primordial da vida dela começa no lar, e aí pode se estender para fora. Bom, embora as Escrituras afirmam que o papel principal da mulher é esposa e mãe, isso não significa que está restringido a isso. Tá? Por exemplo, quando nós olhamos para Provérbios, vamos de novo lá para Provérbios 31. É que as pessoas só querem pegar a segunda parte, aquilo que é para fora, e colocar em prática. E não querem ser o primordial, querem ser aquela coisa secundária. Olha, Provérbios capítulo 31, versículo 10. Todos acharam? A mulher virtuosa, quem achará? O seu valor excede de finas joias. O coração do seu marido confia nela, e não haverá falta de ganho. Ela faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Busca lã e linho, e de bom grado trabalha com as mãos. É como um navio mercante, de longe traz o seu pão. É ainda noite, e já se levanta, e dá mantimento à sua casa, e a tarefa às suas servas. Examina uma propriedade e adquire-a. Planta uma vinha, e as rendas do seu trabalho cinge os lombos de força e fortalece os braços. Ela percebe que o seu ganho é bom. A sua lâmpada não se apaga de noite. Estende as mãos ao fuso, mãos que pegam na roca. Abre a mão ao aflito e ainda estende ao necessitado. No tocante à sua casa, não teme a neve, pois todos andam vestidos de lã escarlata. Faz para si cobertas, veste-se de linho fino, de linho fino e de púrpura. Seu marido é estimado entre os juízes, quando se assenta com os anciões da terra. Ela faz roupas de linho fino e vende-as, e dá cintas aos mercadores. A força e a dignidade são os seus vestidos, e, quanto ao dia de amanhã, não tem preocupações. Fala com sabedoria, e a instrução da bondade está na sua língua. Atende ao bom andamento da sua casa. Que mulher maravilhosa, virtuosa, quem achará? E nós olhamos aqui, ela faz muito além daquilo que é o primordial e fundamental. Educar e cuidar e zelar. Ela administra os recursos, ela trabalha, ela negocia, ela influencia a sociedade, ela ajuda os pobres, ela vai trabalhar ali dentro do seu limite. Começa no lar e avança para além dele. Então, a mulher, ela pode e deve agir além do seu lar, desde que isso não a tire da sua principal função. E mesmo quando é para fora, ainda assim é para o lar, para a glória de Deus e para a sua família. Esta é verdadeiramente uma mulher de sucesso. Ela não é uma CEO. Ela não é uma grande jogadora de futebol, que agora está na moda, né? Uma grande jogadora de futebol que vai ganhar o prêmio, não sei das quantas. Mas o verdadeiro sucesso é que ela é uma mulher
que cuida do seu lar, que cuida da sua casa, de tal forma que isso se estende àquilo que está ao seu redor. Cuide da sua casa, cuide do seu filho, estenda isso para a igreja, estenda isso ao seu bairro, estenda isso à sua cidade, para a glória de Deus. A influência da mulher, ela pode e deve ser além dos limites do seu lar, para que se torne uma bênção para a sua família, para a sua igreja, para a sua comunidade e para a sua geração. Não queira ser um sucesso somente para você, para que você tenha um troféuzinho, parafraseando, tá? Na sua sala, em que só você vai se alegrar com ele. A custo, muitas vezes, daquilo que é mais importante e primordial. Há nas Escrituras mulheres que foram além daquilo que é primordial e fundamental, como Débora e Esther, que lideraram e contribuíram muito para a sua nação. Quando nós olhamos para a vida de Débora, quando nós olhamos para a vida de Esther, elas contribuíram grandemente para a nação, não abrindo mão daquilo que era primordial. Outras tantas mulheres na história da igreja e na história da Bíblia no Novo Testamento contribuíram para a divulgação do Evangelho. A lista vai. Você tem mulheres que ajudaram Cristo na sua jornada, mulheres que ajudaram os discípulos e os apóstolos, e mulheres na história da igreja que contribuíram ajudando tanto em casa, quanto na igreja, quanto ali na sociedade. Mas existe uma ordem bíblica, existe uma prioridade bíblica que não deve ser ferida. Amém? Meus amados, chegamos na conclusão dessa aula. Hoje nós aprendemos qual é o papel da mulher no lar, na igreja e na sociedade. Há um pensamento que diz, e eu não sei se eu estou ouvindo muita coisa por aí ou se vocês também estão ouvindo, né? O lugar da mulher é onde ela quiser. Alguém já ouviu isso? O lugar da mulher é onde ela quiser. E aí a mulherada, aleluia, glória a Deus. Lugar da mulher é onde ela quiser. Isso não é verdade tanto para a mulher quanto para o homem. O lugar do homem não é onde ele quiser. Nós temos um Senhor, nós temos uma regra. Agora, tanto o homem quanto a mulher têm papéis definidos por Deus, lugares, posições definidos para Deus, para vivermos para a sua glória. Então, mulheres, e estendo isso aos homens, nós não estamos onde nós queremos estar. Nós estamos onde Deus quer que nós estejamos. Nós não ocupamos papéis e funções que simplesmente nos deu na telha e desejamos por causa dos nossos corações pecaminosos. Mas nós temos papéis, funções, posições que Deus determinou para nós, para o bem da nossa vida, da nossa família, da nossa sociedade e para a glória de Deus. O papel principal da mulher não é buscar posição ou ter a autoridade de homem, mas sim a grande missão que ela tem por Deus, dada às mulheres, de cuidar da sua família, dos seus filhos, de influenciá-los, de influenciar a igreja, ensinando as mais novas para que o nome do Senhor seja glorificado e não sejam blasfemados. Amém? O engano de Satanás. O mundo moderno oferece às mulheres uma liberdade superior, um empoderamento que as liberte das obrigações do matrimônio, dos relacionamentos com seu marido e das funções de ter filhos, mas que na realidade as escravizam cada vez mais em uma vida sem sentido por uma busca de realizações que não glorificam a Deus e uma luta para serem melhores, superiores aos homens. É interessante, né? As mulheres não querem ser apenas superiores a outras mulheres. Não é isso. A propaganda não é essa. Você não precisa ser igual à sua irmã. Você tem que ser superior ao seu marido, aos homens. E isso é um engano de Satanás, que escraviza as mulheres. Esta é uma luta insana de querer ser mais do que Deus colocou para que você seja, ou ser acima do homem. E não só insana, mas pecaminosa, pois somos
literalmente diferentes, e diferentes criados por Deus. Temos posições, funções diferentes, mas biblicamente somos igualmente parte de um corpo. Não precisamos ser maiores do que o outro. Precisamos entender que fazemos parte de um corpo maior, chamado corpo de Cristo, a igreja, cuja cabeça é Cristo. E o princípio que deve permear tanto homens quanto mulheres e que deve nos orientar é o que está em Filipenses, e eu quero ler com os irmãos Filipenses 2. Completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento, homens e mulheres. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Princípio bíblico: o homem tem uma posição acima, mas não valor acima. Ele deveria se sentir inferior e dar valor à mulher. E a mulher diz: não, maior é você. Não, maior é você. Devia ser essa a disputa, né? Quem é o maior em casa? Você. Não, meu bem, é você. Não, querido, é você. Mas parece que isso não é uma realidade. Porque nós devemos sempre considerar o outro com maior valor. E quando nós consideramos o outro com maior valor, nós cuidamos, zelamos, preservamos, amamos, e a lista vai. Que todos nós possamos seguir esses princípios bíblicos e que as mulheres possam compreender os seus papéis diante de Deus. Perguntas para nós encerrarmos, e aqui especificamente para as mulheres, tá? Você tem valorizado o papel que Deus designou às mulheres nas Escrituras? Ou você ainda está pensando como o mundo pensa? As mulheres mais experientes da igreja estão discipulando as mais jovens? Porque essa é uma ordem de Deus também. As mães estão investindo intencionalmente na formação espiritual dos seus filhos? Meu testemunho, e aí você coloca o seu nome, tá? Tem contribuído para que a palavra de Deus seja honrada? E por fim, como você pode usar os seus dons para edificar a sua família, a igreja e a comunidade? Deus valoriza muito a vida humana. Deus valoriza muito a cada mulher, a cada irmã, porque são criaturas dele. Deus justo, amoroso, jamais iria criar a mulher para que ela fosse inferior, que ela fosse menosprezada. Quero convidar a igreja a se colocar em pé. E oremos. Senhor nosso Deus, bendito, maravilhoso e santo, te louvamos e te agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos trouxe e nos deu nesta manhã, de estarmos aqui expostos à Tua palavra. Obrigado por este ensino tão importante. Somos bombardeados diariamente, ó Deus, com pensamentos mundanos, conceitos, ó Deus, que são totalmente contrários à Tua palavra e que muitas vezes penetra no coração de nossas irmãs. Que a Tua graça seja, Senhor amado, com a Tua igreja, despertando, ó Deus, para que possa entender e compreender o papel que o Senhor entregou em suas mãos. Papel fundamental para o lar, para a igreja, para a sociedade. Que elas possam, Senhor, valorizar e buscar em Ti, cumprir este papel com fidelidade, com excelência, para que o Teu nome seja glorificado, em nome de Jesus.